Já alguma vez te perguntaste se os códigos funcionam com as crianças? Funcionam. E geralmente até mais rápido do que com adultos. Mas há algo ainda mais mágico. Quando libertamos o que está preso numa criança, libertamos frequentemente o sistema onde ela nasceu. Muitas vezes os seus sintomas físicos, emocionais ou comportamentais são o corpo a pedir ajuda. Este episódio é sobre isto. Sobre o que os pequenos nos mostram e como curar uma criança é muitas vezes curar um legado familiar. Olá, alma desperta! Dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou a Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro, para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia, para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, de crenças e muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Quando uma criança chega, é o sistema que está a pedir cura. Nos últimos tempos temos chegado cada vez mais sessões com crianças e não é por acaso, não é casualidade. Achamos que a infância é leve por natureza, mas muitas crianças já trazem pesos, heranças emocionais, traumas invisíveis, memórias de outras vidas. E muitas das nossas próprias feridas, aquelas mais profundas, vêm da nossa infância. Estas crianças nunca chegam sozinhas. Elas trazem mensagens, espelhos, padrões. Elas vêm abrir portas. Elas vêm trazer consciência. Quase sempre a mãe marca a sessão para a criança e sai com insights profundos sobre si mesmo e mesmo sobre padrões familiares. E é por isso que este episódio não é só sobre os pequenos, porque a verdade é que todas as crianças têm pais e todos os pais ainda têm dentro de si a criança que foram. A tua criança pode não saber dizer: olha mãe, ando sobrecarregada com a dinâmica da nossa linhagem materna. Mas é capaz de fazer uma birra digna de Oscar no supermercado. Este ano têm sido meses intensos. Mulheres, homens em resistência emocional profunda. Crianças a espelhar isto tudo no corpo e nos comportamentos. Algumas pessoas estão a viver um perfeito turbilhão. Como se o subconsciente dissesse: não queres mudar? Ok, então olha, aguenta-te a bronca. E é isto que eu estou a ver cada vez mais nas minhas sessões. E noto também que de tempos a tempos surgem temas coletivos. É muito interessante. Temas coletivos. Este ano está tão evidente que não deixa mesmo dúvida de que estamos num momento coletivo de desapego, de cura de linhagens familiares e de reencontro com a autenticidade. Mas vou-te explicar como é que funcionam as sessões com crianças. Geralmente falo com a mãe ou com o pai e as sessões são feitas à distância, através do campo energético da criança. A criança não está presente, não precisa de saber o que é libertado. O teste é feito por proxy, como faço com qualquer outra sessão, com permissão energética. A mente consciente da criança não interfere e isso acelera o processo. Os efeitos variam, mas muitas vezes são quase imediatos. Mais calma, melhor sono, menos ansiedade, mais afeto, menos medo. É tipo um Wi-Fi energético, sem zoom, sem microfone, sem interferências. Diretamente à fonte. E se for um bebê, igual. Igual. A energia flui exatamente da mesma forma. E nos primeiros meses de vida, a principal fonte emocional é o campo energético da mãe e do pai, ou das pessoas que estejam mais próximas. E muitas vezes, só ao limpar energias nos pais, os bebés dormem melhor, choram menos, relaxam. A mente da criança não complica. Ela sente, solta e vai brincar. Já o adulto? O adulto sente, analisa, nega, reprime, comenta no grupo do WhatsApp, argumenta com o terapeuta e solta. Às vezes nem solta.
que é diferente? O que é tão diferente nas crianças? As crianças têm menos camadas mentais, menos ego, menos resistência. Elas têm muitíssima mais conexão com a sua essência. Há mais colaboração da alma. Elas acabaram de chegar, são fresquinhas. É tudo mais rápido, é mais direto. É como se a alma dissesse: obrigada, já estava a precisar disto. Isto não é fácil. Elas não precisam de entender para integrar. O corpo e a alma fazem o trabalho. Muitas vezes, depois da sessão, a criança vai dormir bem pela primeira vez em semanas. E não é magia, é só pura descompressão da alma. Mas o que é igual? O que é igual é o tipo de energias. Emoções aprisionadas, herdadas, crenças, incluindo crenças herdadas, padrões familiares, memórias energéticas de vidas passadas. Mesmo pequeninas, muitas crianças já carregam dores que não são suas. E isto faz com que elas tenham mais dificuldade em expressar as suas emoções, em lidar com a autenticidade das outras crianças, porque as crianças são muito transparentes e às vezes magoam. E o que o corpo mostra, com pesadelos, com regressões a nível de comportamento, com doenças, com isolamento ou com comportamentos inexplicáveis, é isto mesmo. No fundo, a tua criança só criou um gelado e acabou com 3 emoções aprisionadas e um trauma por causa de um escorrega. A criança é como um espelho do sistema. E muitas vezes os sintomas da criança são mensagens do sistema. O corpo da criança mostra o que o adulto não conseguiu dizer. E ao libertar uma emoção na criança, algo muda em toda a casa. E sim, às vezes até o animal da família melhora depois de uma sessão. E os pais? Aqui está o ponto-chave. Muitos dos traumas que queremos evitar nos nossos filhos são os mesmos que, sem perceber, estamos a repetir. Crianças aprendem por imitação energética. Se a mãe está sempre em stress, a criança vai absorver essa vibração. Se o pai reprime, a criança aprende que não pode expressar. Lembra-te que as crianças são esponjinhas. Portanto, o que nós tentamos evitar nos nossos filhos é muitas vezes o que ainda não curamos em nós. Às vezes a criança melhora e o pai ou a mãe começa a sentir desconforto. Isto acontece. Isto acontece porquê? Porque agora a dor está visível no adulto. Lembra-te que a cura é transgeracional. Ela começa numa geração e reverba em todos. Esta é uma das muitas belezas do código. O facto de te permitir trabalhar com gerações e gerações e gerações. Portanto, este episódio é um convite. É um convite não à culpa, mas à consciência. Todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos. Eu não ponho isso em causa, nunca pus. Mas há ferramentas para fazermos ainda melhor juntos. E nisso o código é fantástico, porque é um processo para todos. O que podemos então libertar com os códigos? Trabalhando com crianças. Emoções herdadas ou absorvidas dos pais, traumas de nascimento, memórias energéticas de vidas passadas, crenças subconscientes, porque é precisamente nestas idades que eles estão a criar aquilo que será a realidade deles. Ansiedade de separação, medos, seja do escuro, da escola, da separação, etc. Pesadelos, terrores noturnos, dores físicas sem causa aparente, sintomas recorrentes como tiques, alergias, sistema imunitário em baixo, comportamentos desafiantes como birras, hiperatividade, isolamento, dificuldades de integração. Muitas vezes o que parece um problema da criança é uma dor não dita da família. Então como é que tu podes saber se a tua criança precisa de uma sessão? Birras fora do normal, ansiedade, medos sem explicação, ou isolamento, ou dificuldades sociais, mudanças bruscas no sono, na alimentação, nos comportamentos,
novamente, terrores noturnos, separações, perdas, mudanças de escola, quando existem alterações na dinâmica familiar, muitas vezes isso mexe muito com uma criança. E a mais importante, que é aquela intuição interna que tu tens em que dizes algo não está bem. As crianças não precisam de mais diagnósticos, não precisam de rótulos, não precisam de etiquetas. Hoje em dia é muito fácil encontrar uma criança que está com alguma dificuldade, faz uma consulta e rótulo, rótulo, rótulo. Estamos a estigmatizar muitíssimo, estamos a limitar muitíssimo. E as crianças, na verdade, o que elas precisam é de presença, é de escuta, é de espaço energético seguro, de espaço para poderem ser, sem condições. E quando lhes damos isto, damos também a nós mesmas. Porque cada criança curada é uma linhagem libertada. E cada mãe ou pai consciente ativa portais de cura para todos à sua volta. Se há algo que eu aprendi com os mais pequenitos é que a alma não tem idade e muitas vezes vem num corpinho de 3 anos pronta para te mostrar a tua própria verdade. Estes seres pequeninos são almas velhas e sábias, cheias de sabedoria. As crianças não precisam de conversas profundas nem de explicações racionais. Elas precisam de espaço energético para sentir, para libertar e continuar a crescer livres. Se este episódio te tocou, se sentes que há uma criança na tua vida a pedir ajuda, mesmo que em silêncio, partilha com quem precisa de ouvir isto. E lembra-te, é que tudo é energia. E na infância, essa energia é pura magia a pedir escuta. Se tens um filho, sobrinho, neto, aluno que não sabes como ajudar, recorda, às vezes a resposta não está na lógica, está na energia. E se calhar a única coisa que tu tens de fazer é estar. Dar a tua energia. Só isso. E há ferramentas. Há ferramentas como os códigos que podem ser verdadeiras chaves para o bem-estar emocional. Dos pequenutos. E o teu também. Subscreve o Clique Mágico e mantém-te sintonizado em FM, Frequência Mágica. Agora é o teu momento de reflexão, portanto, finito. Fico por aqui. Se tens crianças na tua vida, mesmo que seja a tua criança interior, convido-te para que esta semana estejas atenta à linguagem corporal. Está atenta às tuas emoções, às emoções da criança e presente com os sinais dos vossos corpos. Vais ver que assim encontrarás cada vez mais estes momentos mágicos de conexão com a tua essência. Até lá, abraço-te com amor e espero sentir-te aqui na próxima semana. E não te esqueças, tudo é energia.